Faremos agora a correção da última atividade, que abordava a soma e a subtração de números complexos. A primeira questão: determine o valor de A e B reais em cada item, de modo que Z1 seja igual a Z2. Bem, essa primeira questão, ela aborda, na verdade, muito mais igualdade entre números complexos do que propriamente o caso da soma e da subtração de números complexos. Acontece que igualdade a gente já havia estudado em aulas anteriores, e como a atividade de igualdade tinha sido com poucas questões, eu acabei colocando essa questão muito mais para a gente dar uma revisada e relembrar o que a gente fez em igualdade de número complexo. Vamos lá então. A letra A eu tenho o número complexo Z1 igual a 7 mais BI, e o número complexo Z2 igual a A menos 5I. O que a gente viu? Se nós temos dois números complexos iguais, eles só serão iguais se a parte real deles for igual e a parte imaginária deles também for igual. Então, desse modo, para que haja igualdade, eu tenho que pegar a parte real do Z1 e igualar a parte real do Z2. Com isso, então, a gente percebe que o 7 tem que ser igual a A, ou então A igual a 7. Desse modo, a gente já descobriu qual é o valor do A, é 7. De maneira equivalente, eu pego então a parte imaginária do Z1 e igualo a parte imaginária do Z2. Dessa forma, então, a gente vai ter que o B ele tem que ser igual a menos 5. Portanto, então, o A é 7 e o B é menos 5, respondido o item A. No item B, eu trago o número complexo Z1 igual a A-3, isso é a sua parte real, mais BI, e o número complexo Z2, que ele é menos 2A, mais 4 menos B, que é a sua parte imaginária, que multiplica o I. Então, de maneira equivalente, para que haja igualdade entre eles, a parte real do Z1 tem que ser igual à parte real do Z2. Ou seja, o A menos 3 tem que ser igual a menos 2A. Fazendo letra de um lado, número do outro, então A mais 2A tem que ser igual a 3. A mais 2A dá 3A igual a 3. Então, se 3A é igual a 3, logo A é 3 dividido para 3, que é 1. Descoberto, então, o valor de A. De maneira equivalente, eu vou encontrar o valor do B, utilizando a igualdade entre as partes imaginárias. A parte imaginária do Z1 tem que ser igual à parte imaginária do Z2. Dessa forma, então, o B, que é a parte imaginária do Z1, ele tem que ser igual a 4 menos B, que é a parte imaginária do Z2. Faz aí letra de um lado, número do outro. Então, vai ficar B mais B igual a 4. Portanto, 2B é igual a 4. Isso quer dizer que o B tem que ser 4 dividido para 2, que é 2. Dessa forma, a gente tem no item B que o A é igual a 1 e o B é igual a 2. Continuemos então com o item C. Eu tenho o número complexo Z1, que ele é menos 8, mais A mais B, que multiplica o I, e o número complexo Z2, que ele é A mais 3B menos 2I. De maneira equivalente ao que a gente fez nos itens anteriores, da igualdade das partes reais, a gente vai ter que o menos 8 tem que ser igual a A mais 3B. Invertendo para ficar um pouco mais interessante para a gente entender, nós vamos ter que A mais 3B tem que ser igual a menos 8. Por outro lado, da igualdade das suas partes imaginárias, nós temos que o A mais B tem que ser igual a menos 2. Bem, percebam que nós não conseguimos, nesse item, nós não conseguimos encontrar ainda os valores de A e de B. Nós encontramos duas fórmulas, duas equações, que dependem de A e de B. Com essas duas equações, eu vou montar um sistema. Então, a gente vai ter o sistema A mais 3B igual a menos 8 e A mais B igual a menos 2. Então, nós devemos resolver esse sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Como? Escolha a estratégia que você quiser. Eu, por exemplo, vou utilizar o método da soma. Para utilizar o método da soma, eu tenho que cancelar uma das letras. O que eu fiz? Qual foi a ideia? Eu troquei o sinal de todo mundo na segunda equação. Porque na hora que eu troco o sinal de todo mundo, eu repeti a primeira, A mais 3B igual a menos 8, e troquei o sinal, ficou na segunda, menos A menos B igual a 2.
Na hora que eu troco o sinal, eu vou cortar o A com o menos A. Vou juntar, então, aplicando o método da soma, somando membro a membro. 3b menos b dá 2b e menos 8 mais 2 dá menos 6. Desse modo, então, o b é menos 6 dividido para 2, logo o b é menos 3. Descoberto o valor do b, que é menos 3, eu vou agora, então, descobrir o valor de a, através da equação, qualquer uma que vocês queiram. De maneira mais simples, né, porque é menor, eu peguei a segunda equação. A mais b igual a menos 2. Como b é menos 3, então a menos 3 no lugar do b igual a menos 2. Esse 3 vai para o segundo membro positivo, então o a é menos 2 mais 3, ou seja, o a é 1. Dessa forma, para que haja igualdade entre esses dois números complexos, nós temos que o a tem que ser 1 e o b tem que ser menos 3. Continuemos então agora com a segunda questão. De maneira bem direta, calcule. No item A, eu tenho o número complexo 2 mais 5i, mais o número complexo 6 menos 3i. Isso é uma soma de números complexos. Nós já vimos que é só somar as partes reais, depois juntar as partes imaginárias. Feito isso, vai ficar 2 mais 6, que é a soma das partes reais, 5 juntado com menos 3, que são as partes imaginárias juntas. 2 mais 6 dá 8, 5 menos 3 dá 2. Então ficou 8 mais 2i. Está aí então o resultado que eu queria. A soma desses dois números complexos é então 8 mais 2i. O item B traz a diferença entre os números complexos. Eu tenho 4 menos 8i menos o número complexo menos 2 mais i. Como a gente viu, para a gente fazer a diferença de dois números complexos, eu pego parte real menos parte real, parte imaginária menos parte imaginária. Então, nós vamos pegar, por exemplo, 4 menos o menos 2. As partes reais são 4 e menos 2. Então, 4 menos o menos 2, mais a diferença entre as partes imaginárias. As partes imaginárias, menos 8 e 1 que está antes do i. Então, você pega menos 8, menos 1, i. Bem, trabalho os sinais entre o 4 e o 2. Menos e menos dá mais. Então, fica 4 mais 2 juntado com menos 8, menos 1, i. 4 mais 2 dá 6. Menos 8, menos 1 dá menos 9. Então, você chega ao número complexo 6 menos 9i. Resolvido, então, o item B. O item C traz de novo uma soma de números complexos. Menos 3 mais 7i, mais 1 mais 6i. Da maneira como a gente já sabe, junta as partes reais, então junta menos 3 com 1, e junta as partes imaginárias, desse modo então o 7 com 6. Menos 3 mais 1 dá menos 2, 7 com mais 6 dá 13. Então a gente chega ao número complexo menos 2 mais 13i. No item D, eu tenho uma diferença e uma soma de números complexos. Eu tenho 6, que é um número complexo real puro, menos 9 menos 4i, mais 3 menos 5i. Bem, o que a gente viu para soma e subtração de números complexos vale para qualquer quantidade finita de parcela que está sendo somada ou subtraída. O que você vai fazer? Junta as partes reais, junta as partes imaginárias e aí tranquilo fazer a questão. Outra maneira de você fazer é só trabalhar os sinais, né? Lembrar que o menos troca o sinal de quem está depois dele dentro do parêntese, o mais não troca o sinal, escolher como vocês querem fazer. Eu fiz trocando o sinal. Repeti o 6, o menos vai trocar o sinal do 9 e do menos 4i, então ficou menos 9 mais 4i. O mais repete o que está depois dele. Então, repeti mais 3 menos 5i. Agora, junte as partes reais. Então, você vai juntar 6 menos 9 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Junte as partes imaginárias. 4i menos 5i. 4 menos 5 dá menos 1i. Dessa forma, a gente chega ao número complexo 0 menos i. 0 menos 1i. Lembrem que o 0 eu coloco se eu quiser, então a resposta é apenas menos i. Letra E. Eu tenho, entre parênteses, menos 1 mais 4i,
menos o 2i, mais o 3 menos 7i, menos o 6. Idêntico ao que a gente fez no item D. É só, por exemplo, tirar dos parênteses, aí não tem nenhum problema, porque nós não temos sinal de menos antes dos parênteses, então é só tirar todo mundo de dentro do parêntese. Tirando todo mundo de dentro do parêntese, menos 1 mais 4i, menos 2i, mais 3i, mais 3 na verdade, menos 7i, menos 6. Bem, juntando as partes reais, eu vou juntar o menos 1 com o 3 com o menos 6. Então, menos 1 mais 3 dá 2, 2 menos 6 dá menos 4. Então, nós temos menos 4, a junção das partes reais. Juntando as partes imaginárias, observe aí na tela, eu junto o 4 com o menos 2 com o menos 7. Vamos lá então. Menos 1 mais 3 dá 2, 2 menos 1 dá menos 4, então a parte real vai ser menos 4. Juntando a parte imaginária, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 7 dá menos 5. Então a parte imaginária é menos 5. Com isso, então, a gente chega ao número complexo, menos 4 menos 5i. Terceira questão. O gráfico representa a solução geométrica de Z1 mais Z2. No final da aula anterior, de aulas anteriores, na verdade, nós falamos que todo número complexo ele pode ser representado no plano cartesiano, que a gente vai chamar de plano de Gauss, a partir de agora. Quando eu represento um número complexo no plano de Gauss, no eixo x eu coloco a parte real, no eixo y eu coloco a parte imaginária. De maneira que o eixo x, quando se trata de número complexo, ele é chamado de eixo real e o eixo y é chamado de eixo imaginário. Então, nós temos aí representado no nosso plano de Gauss, no plano cartesiano, como eu disse, vou chamar de plano de Gauss, a soma, na verdade, do Z1 com o Z2. Bem, a partir dessa soma, daqui a pouco a gente olha melhor para esse plano cartesiano, a questão pergunta: qual é a forma algébrica do número complexo? No item A, eu quero o número complexo Z1. Quando eu quero a forma algébrica, vamos lembrar que a forma algébrica é aquela que diz que Z1 é igual a A mais BI. Ou seja, eu tenho que achar a parte real do Z1, eu tenho que achar a parte imaginária. E como é que acha? Olhem para o plano de Gauss. Vocês vão observar que o Z1, a ponta da seta que representa o Z1, que a gente vai chamar isso aí de vetor, a ponta dela está no 3, no eixo real, e no 2, no eixo imaginário. Isso quer dizer que o afixo do número complexo Z1 é 3 e 2. Lembrando que o 3 é a parte real e o 2 é a parte imaginária, então nós vamos ter que o número complexo Z1 ele vai ser, então, 3 mais 2i, pelo que eu falei agora há pouco. Observando o plano cartesiano, a parte real do Z1 é 3, a parte imaginária é 2. Então, você chega ao número complexo Z1 igual a 3 mais 2i. Continuemos, então, no item B. Eu quero Z1 mais Z2. Se vocês observarem o nosso plano de Gauss, vocês vão perceber que o Z1 mais o Z2, a ponta do vetor, esse vetor que representa a soma, ela está pegando no 5 na parte real e no menos 4 na parte imaginária. Então isso quer dizer que a parte real da soma ela vai ser 5 e a parte imaginária vai ser menos 4. Então, observando o plano, a gente percebe que a parte real de Z1 mais Z2 é 5 e a parte imaginária é menos 4. Dessa forma, então, a soma desses dois números complexos, Z1 mais Z2, ela vai ser 5 menos 4i, porque, repetindo, parte real é 5, parte imaginária menos 4. No item C, vai perguntar quem é o Z2. Não dá para vocês olharem para o nosso plano de Gauss e já olhando para ele saber quem é o Z2. Por que não dá? Porque se vocês olharem, a seta que representa o Z2, ela não começa da origem. Ela começa da ponta aí do vetor que representa o Z1. Se ela não começa da origem, não dá para você saber quem é o Z2 só olhando o plano de Gauss. E o que você faz? Você vai, então, aplicar a propriedade. Por exemplo, ó, se eu sei quanto é Z1 mais Z2 e eu quero saber quem é o Z2, é só você tirar o Z1.
Tirar o Z1 quer dizer subtrair o Z1. Então a gente vai fazer uma diferença de números complexos. Eu vou pegar Z2, o Z1 mais Z2 e tirar o Z1. Então fica que o Z2 ele é igual a Z1 mais Z2 menos o Z1. Bem, do item B, eu sei que Z1 mais Z2 é 5 menos 4i. Menos do item A, eu sei que o Z1 é 3 mais 2i. E agora é só a gente aplicar o que nós já aprendemos da diferença de números complexos. Parte real menos parte real, parte imaginária menos parte imaginária. Dessa forma, então, vai ficar 5 menos 3, a diferença entre as partes reais, mais o menos 4 menos o 2, ou seja, a diferença entre as partes imaginárias. 5 menos 3 dá 2, menos 4 menos 2 dá menos 6. Então você tem que o número complexo Z2, ele é na verdade 2 menos 6i. Quarta questão. Dados Z1, que ele é 2 menos 5i, e Z2, que ele é menos 3 mais i, represente no mesmo plano de Argand-Gauss. O que é o plano de Argand-Gauss? É o nosso plano cartesiano como a gente já conhece. Só que agora eu não vou chamar de eixo x e eixo y. Eu vou chamar de eixo real e eixo imaginário, respectivamente. Vamos lá então. No item A, eu quero colocar no plano de Gauss o Z1. Bem, para a gente colocar no plano de Gauss o Z1, o que eu vou fazer? Está aqui o nosso plano de Gauss, para a gente observar, certo? Nele eu vou colocar os números complexos. Percebam que o Z1, a parte real dele é 2, a parte imaginária é menos 5. Então você vai lá no plano de Gauss, certo? E a partir daí, observando que a parte real é 2, a parte imaginária é menos 5, você vai marcar o ponto de coordenadas 2 e menos 5, que é o que a gente chama de afixo desse número complexo. Como eu disse em aulas anteriores, o afixo de um número complexo, ele é o número que representa aquele número complexo num plano de Gauss, no plano cartesiano. Ele é o ponto que representa o número complexo no plano cartesiano. Bem, desse modo, então, o Z1 sendo igual ao ponto de coordenadas 2 e menos 5, eu marco 2 no eixo real, que é o eixo x, como a gente conhece, e menos 5 no eixo imaginário, que é o eixo y. Então ficaria 2 menos 5. Está aqui então o nosso ponto, um ponto aí no quarto quadrante. Ele é então o afixo do número complexo Z1. Vamos continuar no item B. Eu quero agora o número complexo Z2 marcado no plano de Gauss. Do mesmo jeito, o número complexo Z2, ele é, na verdade, menos 3 mais i. Se ele é menos 3 mais i, nós temos que a sua parte real é menos 3 e a sua parte imaginária é 1, porque seria equivalente a menos 3 mais 1i. Bem, se a parte real é menos 3 e a parte imaginária é 1, então ele é representado pelo ponto de coordenadas menos 3 e 1. Então você vai pegar menos 3 no eixo real, no eixo x, e 1 no eixo imaginário, que é o eixo y. Marcando então menos 3 e 1, observem aí direito, eu tenho aqui o ponto que vai ser o afixo do número complexo Z2. Bem, logo em seguida eu quero o afixo do número complexo Z1 mais Z2. E aí, óbvio, né, a gente vai ter que somar, porque nós não temos ainda a soma, então primeiro eu faço a soma. Nós temos fazendo a soma, que Z1 mais Z2, eu vou pegar o 2 menos 5i e juntar com o menos 3 mais o i. Junta parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, é o que a gente está vendo na tela. Então agora eu pego 2 menos 3 dá menos 1, menos 5 mais 1 dá menos 4. Então Z1 mais Z2, ele vai dar menos 1, menos 4i. Bem, descoberto quanto é o Z1 mais o Z2, eu posso agora colocar o afixo desse número complexo no plano de Gauss. Como? Vejamos aí que a sua parte real é menos 1, a sua parte imaginária é menos 4. Então ele vai ser representado pelo ponto de coordenadas menos 1 e menos 4. Logo você marca menos 1 no eixo real e menos 4 no nosso eixo imaginário. Dessa forma, então, menos 1 e menos 4 seria um ponto exatamente aqui, no terceiro quadrante,
está aí então o afixo desse nosso número complexo que representa a soma. No item D, eu quero agora a diferença, Z1 menos Z2. Como a gente já fez o item C, que era uma soma, fazer a diferença é o mesmo raciocínio. Pega os dois números complexos e subtrai. Lembrando que a diferença entre números complexos é parte real menos parte real, parte imaginária menos parte imaginária. Aí vai ficar assim, ó, 2 menos o menos 3. Menos e menos dá mais, então é 2 mais 3. Menos 5 menos o 1. Trabalhando então, claro, né, multiplicado o i, aí no menos 5 menos 1. Trabalhando então agora, 2 mais 3 dá 5, menos 5 menos 1 dá menos 6, então Z1 menos Z2 é o número complexo 5 menos 6i. Com isso então, o afixo desse número complexo é o ponto de coordenadas 5 e menos 6. Bem, vamos lá para o nosso plano de Gauss, vamos marcar 5 no eixo real, menos 6 no eixo imaginário. Você vai ter um ponto aqui no quarto quadrante. Esse ponto no quarto quadrante, ele é o afixo do número complexo Z1 menos Z2. O item é Z2 menos Z1. Aí você diz, não é a mesma coisa? Não, é não. A subtração, ela não é comutativa. Nem a subtração de números complexos é comutativa. Z1 menos Z2 e Z2 menos Z1 são valores totalmente diferentes. Na verdade, totalmente não, são valores diferentes, né? A gente vai ver que só troca o sinal. Bem, então vamos lá. Pegando então agora Z2 menos Z1, eu vou pegar menos 3 mais I menos 2 menos 5I. Como a gente já sabe que é parte real menos parte real, parte imaginária menos parte imaginária, então fica menos 3 menos 2 mais 1i, que eu vou colocar só 1, né? Porque o i eu coloco fora do parêntese, menos o menos 5. Como menos e menos é mais, então fica 1 mais 5 aí na parte imaginária. Menos 3 menos 2 dá menos 5, 1 mais 5 dá 6. Então nós observamos que Z2 menos Z1 é menos 5 mais 6i. Bem, desta forma, eu tenho aí que a parte real de Z2 menos Z1 é menos 5, a parte imaginária é 6. Então, o afixo desse número complexo, ele é o ponto de coordenadas menos 5 e 6. Vamos lá para o plano de Gauss, marca menos 5 no eixo X e marca 6 no eixo Y. Então, nós temos aqui, no nosso segundo quadrante, né, do plano de Gauss, nós temos o afixo do número complexo Z2 menos Z1. E aí percebam que, claro, deu outro ponto, inclusive em outro quadrante. Por que deu em outro quadrante, outro ponto? Porque a subtração de números complexos, ela não é comutativa. Na verdade, sempre que a gente fizer subtração de números complexos, se eles forem não nulos, né, vai dar um valor diferente. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção dessa atividade. Até a próxima aula.